Muito bem, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de hoje. A gente vai dar início agora ao tema sobre as determinantes e os desafios, para a contemporaneidade para a promoção à saúde. Vamos falar sobre promoção de saúde. A gente vai ver um pouquinho sobre algumas determinantes. Deixa eu pegar a canetinha aqui. A gente vai ver que um seminário, tá bom, sobre a engenharia da saúde pública. Esse foi um seminário, que completou aí os 110 anos da Organização Mundial da Saúde, também da Organização Pan-Americana da Saúde, tá? E foi promovido os seguintes debates, tá? A gente vai ver a seguir. Nas próximas aulas, na aula dessa semana, a gente vai ver algum desses desafios. Um dos grandes desafios são as megacidades, ou seja, são cidades bem grandes que acabam acarretando e trazendo diversos problemas, Ou até em 1950 havia 86 cidades com mais de 1 milhão de habitantes. Atualmente, existe mais de 400. Então, essas megacidades, essas megapopulações, existem também grandes demandas, inclusive e principalmente financeiro e também da área da saúde, certo? E na América, existem 6 grandes cidades: São Paulo, Cidade do México, Nova York, Lima, Bogotá e Rio de Janeiro. São grandes cidades, E nessas cidades praticamente são regiões bem mais urbanizadas de qualquer outro lugar do mundo, A maioria vive em zonas urbanas, nas cidades verticais, em prédios. Então as pessoas vivem em prédios, E 2/3 que vivem abaixo da linha da pobreza residem nas cidades e nas periferias das grandes cidades. Essas crianças, dessas cidades, de família com menos recurso socioeconômico, vivem e também trabalham na rua. São cidades sem planejamento, a maioria das vezes, e produzem maiores inequidades, para idosos, migrantes e também deficientes, 30,8% da população urbana vive em assentamentos irregulares. Então aí a gente vai diversos problemas, problemas tão somente de saúde, a gente pode ver. Problema também de social também, São diversos problemas sociais, principalmente em relação à igualdade, certo? Então, outros problemas também econômicos, Problemas também de desemprego e também problemas, claro, de saúde e déficit, de atenção à saúde. Ou seja, baixa atenção. Então são esses alguns dos grandes problemas que a gente acaba encontrando, certo? Muito bem. O mundo urbano, A população rural, basicamente, nas últimas décadas, ela tem mudado para a cidade. O produtor, ele acaba mudando para a cidade por algum motivo. E os seus descendentes também, devido a inúmeros fatores, acabam não seguindo os mesmos passos dos seus antepassados e acabam mudando-se para a cidade, ocasionando uma grande migração, um grande eixo migratório para as grandes cidades. Então, acaba superpovoando essas cidades, São cidades pequenas e elas acabam crescendo em uma desordem. E essas desordens, acaba acarretando alguns problemas, como por exemplo aqui a falta de saneamento básico adequado. A cidade cresce tão rápido que o saneamento não consegue acompanhar eletricidade, ruas pavimentadas, transporte adequado, emprego também, legalidade da habitação, além da alta densidade populacional, áreas de risco e exclusão social. São alguns dos problemas que a gente consegue ver nessa população. E, sem contar aqui também os riscos que tem na saúde. Riscos ambientais,
de segurança social, epidemiológico e risco também de desastres. Bem, os riscos ambientais, né? Poluição química, biológica do ar, da água, do solo, saneamento, né? Inadequado, contaminação de alimentos. Risco de segurança, né? Muito acidente de trânsito, pedestres, risco no trabalho. Sociais, violência, uso de drogas, fumos, né? E outros comportamentos de risco. Entorpecentes também, né? Riscos epidemiológicos, né? Doenças transmissíveis, como dengue, leptospirose. Doenças não transmissíveis, né? Principalmente aí relacionadas à obesidade, doenças cardíacas, diabetes, estresse da vida urbana, né? Risco de desastre, vulnerabilidade a terremotos, furacões, inundações, deslizamento, enchentes, né? Que a gente tem visto muito ultimamente, deslizamento de terra e enchente, né? Rompimento de barragem, né? Também a gente viu bastante. Então são alguns dos riscos, né? Que colocam aí alguns dos fatores de risco, né? Para a saúde. Então, existe, né, uma equidade em saúde que visa, né, a construção de políticas públicas saudáveis, criação de entorno saudável, fortalecimento das ações comunitárias, desenvolvimento de habilidades e atitudes pessoais e reorientação dos serviços de saúde, né? Tudo isso dentro da equidade na saúde. Saúde de todas as políticas, né? Foi um enfoque a partir das políticas desenvolvidas por outros setores que consideram as implicações dessas políticas na saúde e na busca de criar sinergias e evitar riscos para melhorar a saúde da população e a equidade em saúde. No contexto nacional, subnacional e também internacional, né? Políticas públicas, direito e enfoque humano também, enfoque numa gestão mais ampla e priorização e distribuição social em saúde. E a gente vai ver também a intersetorialidade, né, que são diversos setores, como um centro de conferência relacionado à promoção da saúde. Ou seja, nós profissionais da área da saúde, né, eu como educador, vocês como formadores, temos que nos relacionar com diversos setores, né? E sempre devemos recordar que a saúde é um resultado de todas as políticas. Ou seja, há todas as políticas que visam a melhorar a saúde populacional, ela entra em promoção à saúde, né? Entra em prevenção, entra em diversos setores, né? E esses setores eles são claramente fortalecidos, né? Anualmente, ou a cada década, ou a cada milênio, né? Como assim digamos. E aqui a gente vê algumas delas, né? Como a Declaração de Alma-Ata, a Carta de Ota, né? A Declaração de Políticas do Rio, a 8ª Conferência Global de Políticas Sociais, né? Que foi justamente essa aqui dos 110 anos, né, da Organização Mundial da Saúde, que hoje a gente está estudando, né, nessa aula de hoje. Então, são promoções, são compromissos, né? São compromissos, olha só a palavra-chave. São compromissos políticos, né? Para promover a saúde. Então, esses compromissos são compromissos que quem fez esse compromisso, por exemplo, o Estado do Acre fez um compromisso em melhorar a saúde, né, do Estado. É claro, o governo estadual ele tem que cumprir essa meta. Se ele não cumprir essa meta, não vai vir mais verba, por exemplo, né? Se o Brasil fez um compromisso desse, ele tem que cumprir essa meta. Então, o que acontece se não é cumprida essa meta? Se essa meta não for cumprida, o que acontece? Muitas vezes, alguns, por exemplo, quando tiver em crise financeira e precisar de uma ajuda financeira, os países, né, eles podem emprestar dinheiro ou o país requisitar ao Banco Internacional empréstimos. E se esse país, esse governo, ele não teve esse compromisso, esse empréstimo ele pode ser embargado, ele pode ser negado. Então, por isso que tem que cumprir com os compromissos, né? Certinho?
E quais são os determinantes sociais da saúde, né? Condições socioeconômicas, culturais e ambientais gerais. Uma delas é a produção agrícola de alimentos, educação, ambiente de trabalho, condições de trabalho, né, e de vida, desemprego, água e esgoto, serviços sociais de saúde e habitação. Se a gente pode ver aqui, ó, se tudo isso estiver em equilíbrio com os indivíduos, né, com toda a comunidade, vai ter uma equidade. Tá? Vamos colocar aqui. Não é igualdade, seria uma equidade. Tá bom? Procurem aí a diferença, eu já expliquei a diferença também. Diferença entre equidade e igualdade. São coisas totalmente diferentes, tá bom? Certinho? Então, são essas determinantes sociais da saúde, né? Produção agrícola, educação, trabalho e ambiente. Por outro lado, desemprego, água e esgoto, serviços sociais de saúde e habitação. Tudo isso é envolto na idade, no sexo, nos fatores hereditários das pessoas, no estilo de vida dos indivíduos, né? Nas redes sociais e também da comunidade. Tudo isso forma as determinantes sociais de saúde, ok? E todas essas determinantes, né, elas vão ter um impacto sobre a equidade em saúde e também o bem-estar. Agora, quais são os contextos socioeconômico e político, né? Governança, políticas macroeconômicas, políticas sociais, políticas públicas e culturais e valores sociais, né? Tudo isso entra em determinantes estruturais das desigualdades de saúde e as circunstâncias materiais, os fatores comportamentais e biológicos, né, fatores psicossociais, junto com o sistema de saúde, eles formam as determinantes intermediárias da saúde. Então, tudo isso está voltado para as determinantes sociais da saúde. Muito bem, nossa aula fica por aqui, tá? Amanhã a gente vai dar continuidade a essa aula, a gente vai ver na aula de amanhã a parte 2, ok? Então, espero vocês na próxima aula. Tenham um bom início de semana e aproveitem todas essas aulas, tá? Quanto forem necessário, vocês podem estar vendo e revendo aqui dentro do YouTube, ok? Então, tchau, tchau. Até a próxima aula.